pode fazer sentido, antes até de começar uma apresentação, perguntar, poxa, qual que é a expectativa que vocês têm para essa apresentação, né? O que vocês estão buscando? Se fizer um alinhamento prévio, então, maravilhoso, né? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta, na nova série Mentorias. A ideia aqui é a gente conversar, né, com algumas pessoas que querem buscar alguma mentoria, porque muitas vezes a pergunta de uma pessoa acaba sendo útil para mais pessoas. E hoje a gente está aqui com a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Você não quer já aproveitar, contar um pouquinho de você, como é que você foi parar em produto, e aí a gente já começa a nossa mentoria. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, Joca. Acho que esse trabalho que você faz próximo da comunidade de produto ajuda bastante, assim, tanto quem está começando, quanto quem está buscando, né, um pouquinho mais de experiência aí, direto da fonte com você. Então, queria agradecer muito esse espaço. E contar um pouquinho sobre mim. Bom, eu me chamo Fernanda Schmidt, sou de produto faz mais ou menos uns 8 anos. Comecei meio, né, sem saber direito o que era produto, né? Não sei se a galera que está mais tempo também foi indo, né, comendo pelas beiradas ali, descobrindo o que era fazer produto no Brasil também. E eu comecei trabalhando com produtos físicos, né, na área de automação industrial. Então, foi uma área bem importante assim para mim a formação como produto, como fundação também, em uma empresa pequena, então a gente, né, tinha que aprender a fazer um pouco de tudo. A tua formação E original é de quê? A tua... a minha formação original é de engenharia elétrica. Ah, que legal, que legal. Uhum. E aí para trabalhar com produto, né, empresas que desenvolvem produtos, né, para automação industrial, precisa ter essa formação mais técnica, né? Então foi bem bacana, né, ter começado por aí. E eu acabei mudando para produtos digitais por conta de um sonho pessoal, assim, de ser nômade digital. Então, já faz 3 anos que eu estou em movimento, mas na área de produtos digitais um pouco mais, ali, uns 4 anos. Porque eu sou uma pessoa bem planejadora, assim, então fui planejando essa movimentação, né, e levando isso também junto com o meu companheiro. E basicamente esse foi meu começo, assim, né? O começo foi em testes. Depois na área de produto também, meio que por tabela, né? Quem conhece produto consegue ter mais capilaridade e possibilidade para ir para a área de produto. E é isso, eu estou navegando aí nesse universo de produto faz algum tempinho de produtos digitais. Aprendi muito, assim, nessas minhas últimas experiências. E há uns 2 anos eu comecei também a me experimentar na área de mentoria. Então, tentando ajudar, né, pessoas, obviamente, que estão mais entrantes ali na carreira, ou que querem fazer transição, né, mais nessa parte de, né, navegar e entender o idioma próprio de produto, né, que é um grande desafio. E, e é um pouco disso também que eu queria trazer para você, assim, de desafio, de troca de experiência e, obviamente, né, de aconselhamento também. Muito legal, muito legal. E qual que é o tema que te trouxe aqui hoje? Então, tem a ver com autoconfiança de pessoas de produto, né? Porque eu comecei, na verdade, a explorar a mentoria um pouco antes de realmente formalizar um processo de mentoria com alguém, ajudando pessoas do meu próprio time ou que estavam fazendo transição de trabalhar mais no downstream para o upstream, né? Sair da parte mais operacional e ir mais para o tático ali, estratégico. E, e o que me chamou bastante atenção em cada um desses processos, eu fui encontrando um padrão, assim, que era muitas vezes as pessoas tinham o conhecimento técnico, que era necessário tanto do produto, tanto do negócio ou daquele contexto, né, específico, mas faltava às vezes confiança para apresentar aquilo para alguém ou para produzir um material ou para levar a ideia para frente. Então, meio que as pessoas iam me procurando inicialmente para ajudar nisso, né? Tipo, me ajuda a montar essa apresentação aqui, o que tu acha desse material aqui e tal. E aí eu comecei a enxergar isso como um padrão também nas mentorias, né? E principalmente de mulheres, né? De meninas, né? E mulheres que chegam para falar comigo, né? E para pedir ajuda em algum determinado ponto.
E eu sinto que a questão de autoconfiança é o que mais tem permeado, assim, né, as minhas conversas de produto. A parte técnica, a parte de hard skills e tal é importante, obviamente, mas eu tenho tentado meio que conduzir junto com elas, juntando as duas coisas. Então, assim, beleza, não tem certeza de como montar esse material? Vamos montar junto, vamos ver aqui, né, como que vai ficar no final e tal. E no fim elas montam sozinhas, me apresentam maravilhosamente bem. E isso ajuda elas a terem mais autoconfiança. Então, tentei trazer mais essa questão de consolidar em algo mais tangível e palpável, para ajudá-las a também, tipo, se empoderar daquilo. Beleza, isso fui eu que fiz, né? É meu esse material, é meu esse business case, é meu esse portfólio, é meu, né, essa análise, essa pesquisa. E esse foi o único caminho que eu consegui ver, assim, mas eu, como não tenho tanta experiência, né, em acompanhar depois da mentoria, eu queria saber o que tu tem visto, assim, né, nesse cenário, tanto em cenários de liderança mesmo, ou, né, enfim, na comunidade de produto, e quais outras ferramentas, assim, tu acha que eu poderia utilizar, ou que tu já testou e funcionou, enfim. Não, Queria legal. entender um pouquinho mais o que tu pensa sobre isso. É um bom tema, esse é um ótimo tema. Essa questão de confiança, é um ponto, né, importante mesmo para a carreira de produto, porque se você não estiver confiando, né, naquilo que você está apresentando, e aí você tem que apresentar para diferentes níveis de stakeholder, né? A gente sempre pensa, não, vou apresentar ali para o C-level, né, para o pessoal de negócio, mas nem sempre, né? Às vezes a gente está apresentando para o próprio time mesmo, né? Enfim, para o time é o outro tipo de confiança que a gente precisa ter, que a gente precisa mostrar, né? E a confiança ela é importante em todos os momentos. Você vai apresentar para cliente, por exemplo, você quer contar alguma novidade para cliente, enfim, ou até mesmo quando você está fazendo uma entrevista com o cliente ali, né, para aprender um pouco mais sobre né, o comportamento, os problemas e tal. Né, é importante você mostrar essa confiança. E acho que um erro que eu vejo que é muito comum, até queria ouvir você, mas que eu vejo que é muito comum, Fernanda, é como as pessoas, você mesmo falou, né, tecnicamente elas são muito boas, né? Elas conhecem a fundo o produto, elas podem se perder nesse techniquez, né? Na hora de falar sobre o produto, explicar, enfim, o tema que eles querem conversar ali, e pode eventualmente fazer a pessoa do outro lado ficar entediada, né? Usando a palavra correta, entediada, e aquele tédio, o que acontece? Aquele tédio ele vai transparecer e aquele tédio transparecendo, ele vai minar a confiança da pessoa do outro lado. Falou, pô, mas eu estou aqui, né, mostrando tudo que eu sei aqui, e a pessoa está com esse tédio, acho que eu estou indo, nossa, acho que eu estou no caminho errado, e aí começa a se afundar na confiança. Então, acho que um dos erros mais comuns que eu vejo é exatamente esse: a pessoa tecnicamente forte, né, ela conhece a fundo o tema, o domínio ali, que ela né, vai ter que conversar, e aí ela acaba se ancorando nesse techniquez todo, vai se afundando né, em toda essa conversa técnica. E isso afugenta, acaba afugentando a pessoa que está do outro lado. Né? Então, acho que a primeira recomendação que eu costumo dar, imagino que você dê também, é entender muito bem a tua audiência, né? Entender com quem você está falando e adequar a sua mensagem para essa audiência. Né? Como é que faz mais sentido conversar? Né? Você vai falar, sei lá, com o Cinev, a diretoria da empresa, é um tipo de conversa. Vai conversar com a área de operações, é outro tipo de conversa. Vai conversar com o seu próprio time, as preocupações são outras e você tem que trazer outro tipo de informação. Então, eu vejo muito por aí. Eu queria até ouvir de você se você nota esse tipo de descompasso, né? A pessoa se ancorando, né? Porque é o que é mais confortável para ela na parte mais técnica, e aí acabando entediando a pessoa do outro lado, que acaba criando um efeito reverso de perda de confiança. Exatamente. Eu acho que é uma das grandes dificuldades e tá muito nesse ponto da confiança, como tu mesmo trouxe agora no fim, né? A pessoa não tem, ou tem medo, ou insegurança, ou sei lá, não teve esse tino também, né, de se dar conta de, poxa, talvez eu precise mudar a minha maneira de expressar, ou a minha maneira de apresentar, né, as informações, e acaba se apegando àquilo que é mais confortável para ela, né? Então, com certeza é um ponto
que fica evidente, né, nesse tipo de abordagem, assim, tipo, quando a gente vai fazer roleplay, me apresenta aí, como tu vai falar, e se a pessoa te perguntar desse jeito e tal. E a gente não usa o mesmo material também para todo mundo, né? Não precisa fazer, a gente vai levar um PPT executivo, por exemplo, né, para o time, time vai dizer, muito bonito, parabéns e tal, mas e quais são as especificações técnicas e como a gente vai implementar isso, e em quanto tempo, e quais são os requisitos? Na verdade, eu não entendi a solução, tipo, então acho que esse ponto faz bastante sentido, assim, Joca, e eu acho que essa percepção, ela também vem o quanto a pessoa está confortável naquele lugar, sabe? Porque se a pessoa precisa se apegar ao que ela sabe de primeiro momento para depois externalizar a mensagem, talvez ela não está conseguindo ter uma leitura clara, né, do cenário, do que aquele time precisa, do que aquela empresa precisa e tal. Então, talvez a autoconfiança, né, que eu percebo, tipo, a falta de autoconfiança está muito relacionada a isso também, né? A essa habilidade que é mais de perceber mesmo o cenário, sabe? Entender como a pessoa está se comunicando contigo, o que ela precisa de fato, né? Porque às vezes a gente faz um PPT bonitão lá de 1.200 páginas com uma pesquisa super aprofundada e a gente não deixa claro o resumo lá que tem que estar, sei lá, no segundo slide, que é a tomada de decisão que a gente quer tomar. Depois aprofunda, sabe? Então acho que essa leitura às vezes falta, assim, pra galera que tá no dia a dia, sabe? Ah, legal. Acho que é bem por aí mesmo. Outro ponto, Fernanda, que eu vejo também que a gente fica muito aflito, né, querendo mostrar, né, aquilo que a gente sabe e tal, que obviamente tem que ser dosado com cada audiência, mas uma coisa que a gente acaba esquecendo muito é que apesar da apresentação, né, se a gente está apresentando alguma coisa, a gente deveria sempre tratar isso como um diálogo, uma conversa, e uma das principais ferramentas que a gente tem de empatia, né, de capacidade de entender melhor o outro lado, é ouvir, né? Acho que antes de sair falando, ouvir primeiro, né? Então, muitas vezes, assim, pode fazer sentido, antes até de começar uma apresentação, perguntar, poxa, qual que é a expectativa que vocês têm para essa apresentação, né? O que vocês estão buscando? Se fizer um alinhamento prévio, então, maravilhoso, né? Antes de fazer uma apresentação em grupo, faz um alinhamento prévio, individual, com as pessoas. Poxa, o que você espera? A gente vai ter a apresentação daqui a uma semana, né? Com o grupo ali. Qual que é a tua expectativa? O que você... Né, qual é o problema que a gente está tentando resolver com esse encontro, né, o que você especificamente está buscando, né, para a sua área, né, falando de pessoas internas da empresa, se conseguir fazer um alinhamento um a um antes até de fazer a apresentação em grupo, esse é um truque que eu gosto muito, inclusive, fazer esse alinhamento prévio one-on-one, né, você vai fazer uma apresentação importante para o C-Level, sei lá, daqui a um mês, C-Level tem, sei lá, 5, 8 pessoas, tenta fazer reuniões antes desse um mês, one-on-one com essas pessoas, para já ouvir essa expectativa. De repente você faz uma segunda reunião e fala, de acordo com aquilo que você me falou, eu pensei em apresentar isso mais, porque aí as pessoas se sentem construindo aquilo e elas vão estar do teu lado, elas vão estar totalmente, né, elas vão já ter tido a oportunidade de te dar o feedback no one-on-one, que é um ambiente muito mais seguro, que não... Porque assim, uma coisa que mina muito a confiança é você receber um feedback, seja ele verbal ou não verbal, num grupo de pessoas, você estando ali num grupo de pessoas. Esse é aquele momento, caramba, o que eu faço agora, né? Você tá A ali exposição, né? Exato, você está num grupo ali de 5, 8 pessoas, e aí quando eu falo de feedback verbal ou não verbal, porque verbal é aquele explícito mesmo, não gostei disso, não gostei daquilo e tal, mas o não verbal é aquela, né, a pessoa não está prestando atenção, a pessoa está o tempo todo no celular, isso é um feedback não verbal, que a pessoa não tá 100% ali, né? E que aquilo que você está apresentando não está fazendo sentido, né? Então, se você conseguir construir isso antes, essa é uma dica que eu costumo dar também para as pessoas, né? Constrói esse alinhamento prévio, porque quando você vai chegar na reunião, o jogo está 50% ganho, acho que até mais, 70% ganho, né? Porque você já alinhou com as pessoas ali, então as pessoas
meio que co-construíram aquela apresentação junto com você, já tiveram a oportunidade de dar o feedback no ano ali, né? Se você tiver podido incorporar, até uma coisa bacana é na hora de você estar apresentando, você falar, e eu tive uma conversa com a fulana e ela me disse isso, né? Por isso que eu incorporei isso aqui nesse momento, e depois eu falei com a ciclana. Enfim, trazer esses elementos também acho que ajuda muito a enfim, a ganhar a audiência, né? A ter a audiência do seu lado, e consequentemente isso te ajuda na tua confiança também. Com certeza. Acho que essas dicas são muito, muito boas, assim. E a minha dúvida daí pra ti, assim, já que é a seguinte, né? Beleza, se é pra eu seguir essas dicas, eu vou pensar como vou estruturar, vou colocar em prática e tal, beleza. Saber pra mim, né, é mais fácil do que saber pros outros, né, do que conseguir compartilhar isso. Como que tu lida com essa situação de precisar direcionar uma outra pessoa, né, no caso de mentoria ou de consultorias mesmo, né, também de, né, dar conselhos, enfim, como conselheiro, fazer esse direcionamento sem necessariamente ser a pessoa que executa, né, que vai estar ali fazendo a apresentação, dando sua cara a tapa, enfim, e sem também ter todo o contexto, né, porque a pessoa que está ali trabalhando no dia a dia naquela função, ela tem o contexto completo de tudo. Né? Quem está mentorando ali, dando conselhos e tal, não tem todo esse contexto. Como que tu faz para lidar com esse sentimento, assim, né, de o loop vai estar aberto para sempre, assim, né, em determinados momentos? Assim, tem dois pontos aí, né, do que você trouxe, Fernanda. Um deles é de você não ser a pessoa que está executando, né, a pessoa que está. Essa é a premissa de liderança, né, de cargos ali de liderança de forma geral. Você executa menos e você mais cria o ambiente para que o time consiga executar. Né? Então, acho que passa um pouco por esse exercício mesmo. Né? E, enfim, aí a pessoa que está dando a mentoria ela tem que entender o que ela gosta mais de fazer, se ela gosta de executar ou se ela gosta de ajudar outras pessoas a executarem. São vocações distintas, complementares, mas distintas. E pode ter pessoas que gostam mais de um, pode ter pessoas que gostam mais do outro, pode ter pessoas que gostam dos dois. Né? Então, aí tem que ser mais uma autoanálise mesmo, né? Para a pessoa poder entender onde que é o lugar que ela se sente mais confortável, mais confortável e que sente mais prazer também, né? Porque, né, precisa ter prazer no que está fazendo. Então esse é um lado, né? O lado do não executar, né? Do não estar ali só na parte do conselho, né? Do aconselhamento, né? Enfim, guiando ali, ajudando a pessoa a executar de fato, né? Botar a mão na massa e fazer acontecer. O outro lado que você falou é a falta de contexto da pessoa consultora, mentora, né? Isso é o que eu estou vivendo hoje mais, né? Porque, enfim, antes eu estava na carreira executiva, hands-on ali, né? Na parte da liderança das empresas, então eu tinha muito contexto das empresas onde eu estava. Agora, você tem muito contexto, né? Depois de estar algum tempo ali. Né? Quando você entra numa empresa nova, você tem zero contexto também, você passa por aquele momento de onboarding. Então, aí cabe muito uma capacidade, né, da pessoa mentora, consultora, mentora, enfim, dela saber fazer as perguntas certas para acelerar esse onboarding, digamos assim, que na verdade a consultora, a mentora, ela vai ter que fazer um onboarding também para conseguir ajudar, para conseguir ser efetivo. Então, que perguntas que você faz, né? Sobre a empresa, sobre o contexto da pessoa, sobre o time onde a pessoa está hoje, né? Então faz parte um pouco da mesma forma que você é onboardeado, né? Quando você entra na empresa e você já tem um monte de perguntas ali, poxa, eu preciso entender isso, aquilo, pô, como é que funciona essa empresa? Eu do lado de fora eu vejo isso, isso e isso, mas estando aqui dentro, né? Como que isso acontece? Então, são essas perguntas que você vai acabar fazendo ali para a tua mentorada, né? Enfim, para a tua cliente ali, para entender melhor o contexto que ela está,
e ver que tipo de aconselhamento que faz sentido para ela, porque eventualmente se ela está num tipo de empresa faz sentido um tipo de aconselhamento, se ela está num outro tipo de empresa faz sentido um outro tipo de aconselhamento. Então precisa ter essa contextualização também, né? Ou seja, a consultora ali, a mentora vai ter que fazer um onboard ali, ela vai ter que se descobrir uma maneira de onboardear ali. Sim, isso é um pouco camaleão, né? Acho que faz bastante sentido. Eu acabei, tipo, fazendo um pouco disso, né, para conseguir entender e como ajudar e tal, mas não tinha pensado nisso como um processo, sabe? Tipo, um processo padrão que tem que acontecer todas as vezes. Até porque as primeiras pessoas que eu comecei ajudando, assim, eu já tinha bastante contexto porque a gente trabalhava junto, trabalhava na mesma empresa, então isso facilitou, né? E aí agora que estão vindo pessoas que não me conhecem ou que não trabalharam comigo, acaba que eu tô descobrindo também, né, esse novo horizonte. Mas a minha preocupação maior, assim, já dessa questão do loop aberto é ótimo, do loop aberto, assim, eu sou uma pessoa muito orientada a resultado, assim, então, tipo, eu gosto de definir esses resultados desde o começo da mentoria, né, nos meus projetos mesmo, né, no trabalho também, ó, quero saber em quanto tempo vou atingir esse resultado e tal. E às vezes, para mim, fica um pouco, me dá um pouco dessa sensação de falta de controle, porque o resultado ele depende muito pouco de mim, né? Ele depende muito mais da pessoa mentorada. E aí, como eu não tive experiência de liderança ainda, né, de produto, eu sempre trabalhei mais, né, como product manager, product owner, enfim, a parte mais técnica, assim, de produto, eu acabei não exercitando isso num contexto mais amplo, né? E aí, assim, eu uso todas as minhas ferramentas, ajudo de todas as formas possíveis, assim, né? Tentando também fazer com que a pessoa se questione se é aquilo mesmo que ela quer fazer, quais são as melhores opções no contexto dela e tal, porque também dar a resposta pronta não é garantia de que as coisas vão funcionar e nem se aquela é a resposta certa também, né? Então eu vou mais nessa pegada de questionar a pessoa para ela chegar a essas conclusões, mas às vezes não vai dar certo, sabe? Às vezes a pessoa não vai conseguir se recolocar, às vezes ela não vai bem em entrevista, não importa o quanto ela treine, pratique e tal. Então é mais essa, como lidar com essa frustração, sabe? Assim, de tipo, putz, eu queria que todas as pessoas que passaram por mim fossem cases de sucesso, sabe? E às vezes elas não vão ser, assim. E pode ser que seja culpa minha, obviamente, em alguns momentos, mas pode ser que, sei lá, a pessoa não, o mercado não tá bom, a pessoa não encontrou o caminho certo, não conseguiu desenvolver o que precisava. Queria entender como que tu lida assim com essas frustrações. Aí tem um ponto importante que a gente tem que pensar, né? Essa relação mentor-mentorado, né? É que ela é uma relação que tem duas partes, né? Tem a pessoa mentora, né? E tem a pessoa mentorada. Ela não vai para frente se só uma das pessoas quiser ir para frente. Ela só vai para frente se as duas pessoas se aplicarem, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, Fernanda. Assim, a pessoa tem que estar afim, né? A pessoa, ela pode, enfim, imagino que a maioria das pessoas que procuram a mentoria está afim, né? Mas às vezes elas podem ouvir coisas que elas não estão afim de fazer, né? Ela busca mentoria, tá afim e tal, aí você fala, não, legal, bacana, e qual que é o teu objetivo? Ah, o meu objetivo é esse, bacana. Então, olha, para você atingir esse objetivo, né, porque a gente trabalha muito com mudança de comportamento, né, ajudar a pessoa a mudar algum tipo de comportamento. Então, para você atingir esse determinado objetivo, né, precisa mudar esse comportamento, enfim, por exemplo, né, que a gente acabou de falar, seria importante você fazer reuniões one-on-one antes de você chegar na reunião completa. Aí a pessoa fala, pô, legal, entendi, bacana, só que aí a pessoa, você volta com a pessoa e pergunta, e aí, como é que foi? Conseguiu fazer? Putz, não consegui fazer. Você sente que a pessoa não tá afim do trabalho todo de one-on-one, aí não tem muito que você possa fazer, né? Tem um limite, né, até o ponto que você consegue ajudar a pessoa. Numa relação de liderança que você ainda não teve a oportunidade de experimentar, o fato dela não conseguir fazer vai recair eventualmente sobre você, né?
tem essa questão, porque o resultado dela é o teu resultado, né? Então aí você vai ter que tomar decisões. Poxa, até quanto eu invisto nessa pessoa, até quanto essa pessoa realmente não está afim, né, de fazer o que é necessário, né, o que eu acredito que é necessário para a gente conseguir os resultados que a gente precisa conseguir. E aí, eventualmente, você pode tomar a decisão difícil ali de eventualmente demitir a pessoa, né? Só que isso é uma situação onde você está como líder de equipe. Agora, numa situação mentorado, não tem muito o que fazer, assim, né? Você vai até um certo ponto, né? Eventualmente você pode até demitir, né? Falar, poxa, bacana, legal, né? Demitir o cliente, já Isso, aconteceu, né? o Em cliente não. empresas acontece às vezes. Mas enfim, eventualmente com o cliente você pode chegar à conclusão de, poxa, não tá legal a relação, enfim, se a pessoa te procurar de novo, você fala, acho que talvez, né, a gente já tenha andado um bom, né, tanto ali, acho que daqui para frente você consegue seguir sozinho e tal. Enfim, tem maneiras e maneiras de você terminar uma relação ali com a mentorada também, né? Ou até ser bastante honesto. Olha, né, eu tenho te passado algumas coisas aqui, eu tenho sentido que eventualmente não está fazendo sentido para você essas coisas que eu estou passando. Talvez faça mais sentido você procurar algum outro caminho, talvez algum outro mentor mais alinhado aí com o que você está buscando, né? Tem maneiras e maneiras de você, até para evitar frustrações futuras, né? Porque você vai lá dando o famoso murro em ponta de faca, né? Como se diz, né? Você vai lá, tenta, tenta, tenta e a coisa não vai para frente, né? Então, enfim, eu pensaria dessa forma, né? Se a pessoa você não está vendo o progresso da pessoa, né? Talvez valha a pena tomar uma decisão um pouco mais, eu não chamaria de drástica, né? Mas uma situação de interromper aquele caminho e, enfim, cada um seguir o seu próprio caminho. Perfeito. Ah, muito obrigada, Joca. Acho que faz bastante sentido, assim, as suas pontuações. E eu queria fazer mais uma pergunta, se tu me permite, obviamente, sobre esse ponto de liderança, assim. Eu tenho flertado com a liderança já faz algum tempo e eu fico sempre nessa, assim, né, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu gosto muito de dar mentoria, tipo, pra mim é uma coisa que me preenche, assim, de um jeito muito gostoso, assim, sabe? Eu faço porque eu gosto mesmo, assim, por mais que dê um trabalhão. Eu gosto de acompanhar as pessoas e vê-las evoluindo, assim, o principal motivo, assim, né? Ver que realmente quando as pessoas, né, se propõem a fazer algo, assim, elas conseguem mudar bastante, né, em pouco tempo. Mas eu tenho muita dúvida, sabe, assim, de será que eu vou gostar mesmo? Será que esse ponto de estar orientado a resultado não vai ser um impeditivo, assim, para eu realmente ajudar as pessoas a evoluírem e tal? E aí, nessa linha, eu queria perguntar para ti, assim, quais foram as melhores coisas que tu desenvolveu sendo líder, assim, que tu não tinha antes? Boa pergunta. Muitas coisas, assim, acho que quando você tem esse papel de liderança, você tem a possibilidade, né, de influenciar um trabalho de grupos de pessoas, grupos até grandes ali de pessoas, e conseguir coisas, né, junto com esse grupo de pessoas que sozinho dificilmente você conseguiria. Se bem que o trabalho de product manager nunca é um trabalho solitário, né? É sempre um Sim, trabalho em grupo ali, né? A gente sempre está com o time ali, enfim, a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho, né? Mas é isso multiplicado numa escala muito maior, né? Quando você passa a ser líder de produto ali de 2 times, 3 times, aí já pensa em como coordenar o trabalho desses times, como criar uma visão unificada desses 3 times, né? E aí quando você vê as coisas acontecendo ali, realmente dá uma alegria muito grande. Então acho que o principal prazer é esse, essa capacidade de você mover um grupo de pessoas. E eu até costumo falar que quem é product manager, ela já exerce de uma certa forma um papel de liderança, né? Porque liderar nada mais é do que você ajudar um grupo de pessoas a atingir um determinado objetivo, né? É isso que liderar significa, né? Você ajuda, apoia, né, um grupo de pessoas a chegar nesse goal comum, nesse objetivo comum ali.
E isso é o papel de uma pessoa Product Manager, né? A pessoa Product Manager dentro do time é quem mais, né? Dentre os papéis de design, Product Manager e engenharia, desses três papéis é o papel que mais tem, né, essa responsabilidade de ajudar esse grupo de pessoas a chegar num determinado objetivo comum. Né? E isso é o que a liderança faz de forma geral. Então, de uma certa forma, a gente meio que está preparado para isso. Né? A única coisa só para entender é que quando a gente vai movendo mais para a liderança, né, não é só a nossa performance individual, né? Poxa, engenharia é responsabilidade, a performance de engenharia é responsabilidade da liderança de engenharia, a performance de design é responsabilidade da liderança de design, né? E a minha responsabilidade e a minha performance aqui é responsabilidade da minha líder, né? Esse é o papel da PM contribuidora individual. A PM líder, né? Quando ela passa para GPM, head de produto, líder de produto e tal, ela passa a ser responsável pela performance das pessoas de produto que estão com ela, né? E normalmente, assim, essa pessoa líder, ela é medida não sim pela soma, mas não só pela soma, mas pela sua pessoa de produto mais fraca. Né? Então você tem a responsabilidade, né? Você que está dizendo que gosta de mentorar, você tem a responsabilidade de mentorar, de ajudar essas pessoas a evoluírem, a ficarem boas pessoas de produto. Não é mais só você ser uma boa pessoa de produto, você tem que ajudar outras pessoas a serem excelentes pessoas de produto. Né? Então precisa ter esse entendimento que o papel ele deixa de ser individual e passa a ser a sua responsabilidade fazer com que o grupo de pessoas chegue no determinado lugar. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que essa parte de mentoria é uma coisa que eu gosto bastante e tal, mas eu ainda me sinto um pouco insegura, sabe, para trilhar esse caminho de verdade, assim, muito por conta da aproximação com o estratégico, assim, sabe? Eu já fiz aproximações no meu cargo anterior, eu estava numa cadeira mais estratégica, assim, bem próximo do C-level e tal, tendo responsabilidades diferentes. E isso meio que me fez ter saudade de colocar um pouco de mão na massa no produto, sabe? De acompanhar como as coisas estão acontecendo, de trabalhar mais próximo, né, de inteligência artificial, que é uma tecnologia também super, né, importante, né, pro nosso momento atual. E, e aí eu fico com essa preocupação, assim, mas eu acho que depende muito do contexto também, né, da empresa, do momento, mercado, enfim. Mas é algo que tá aí no meu, tá rodando no meu background faz um tempo já aqui. E eu tô pensando, né, em quais passos eu dou, assim, pra me movimentar nesse sentido. Acho que a mentoria foi um pouco disso também, né, pra dar uma É, exercitada. a mentoria é um exercício para isso, mas assim, a recomendação que eu daria é se você conseguisse, enfim, na tua empresa atual, experimentar isso, uma coisa um pouco sem compromisso. O que eu normalmente digo é que o melhor caminho para isso é você continuar, né, sendo a PM ali de um time e ao mesmo tempo você liderar uma PM mais júnior de um outro time, né? Porque assim, você tendo uma pessoa só para liderar, isso não é um full-time job, né? Não vai te ocupar 100% do tempo, né? E ao mesmo tempo você continua com a mão na massa. E aí você começa a ver as diferenças de um trabalho e de outro. Aí você fala, pô, legal, gosto dos dois, tô curtindo. Aí você pode trazer mais uma pessoa para ser sua liderada, né? Até que vai chegar num ponto assim até com duas pessoas dá para você continuar botando a mão na massa. Quando você passar para a terceira pessoa, muito provavelmente aí já não vai dar mais para colocar mais a mão na massa como tá responsável por um time só. Mas esse é normalmente o caminho que eu recomendo. E aí, se você, durante esse tempo que você estiver botando a mão na massa, estiver com uma pessoa liderada, você falar, putz, eu não gosto tanto desses desafios, né, de ajudar uma pessoa a se desenvolver, acho melhor aquela mentoria, mas sem essa responsabilidade formal e tal, você pode voltar atrás e continuar como contribuidor individual e vai crescendo dentro da carreira de produtos, né? Até um nível de especialista, principal e assim por diante, tendo escopos cada vez maiores e mais complexos, né? Mas sempre ali como contribuidor individual também é um caminho de carreira que pode fazer sentido. Sim, é uma ótima dica, assim. Vou tentar propor isso, sim, pra ir dando uma experimentada. Acho que o caminho interno, ele é o mais
seguro, né? Tende a ser, né? Nem sempre é, mas tende a ser o mais seguro e mais confortável também, né? Para experimentar essas coisas, assim, porque ter que sair para mudar de cadeira, assim, daí isso dá errado, daí tem que voltar, começar de novo, né? É um risco um pouco maior. O ideal seria você fazer onde você está mesmo, na empresa atual, conversar com a sua líder ali, bater um papo com ela e falar, olha, putz, eu gostaria muito, assim, sem pressa e tal, mas gostaria muito de experimentar. Não quero ir full para a carreira de gestão, porque eu não tenho certeza se eu vou gostar. Queria ter a possibilidade de talvez liderar uma pessoa, enquanto eu continuo aqui no time XPTO, onde eu estou hoje, mas eu gostaria de eventualmente liderar diretamente uma pessoa e tal. Com certeza, quer dizer, com certeza não, mas imagino que há grandes chances dessa sua pessoa líder aí topar a ideia, enfim, topar fazer esse experimento com você. Sim, dar uma aliviada no trabalho também, né? Exato, Tipo, conseguir dar uma dividida no trabalho, acho que é sempre legal. É uma boa estratégia de liderança, né? De líderes para conseguirem, né, delegar um pouco mais, dar essa mudada de áreas aí bacana. Ah, eu gostei muito das dicas, Joca. Acho que com certeza vou utilizá-las para tanto para a mentoria, né, quanto para minha carreira. E nossa, muito legal assim a sua iniciativa que bom, que do. bom. Poxa, eu fico muito feliz que tenha sido útil. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ou tem mais uma última pergunta. Não, eu acho que é isso, assim, dos pontos que eu tinha trazido. Acho que todos eles foram super bem cobertos, assim. Acho que ouvi de uma pessoa, né, que é super referência para mim, que coisas que parecem fazer sentido e que eu já de certa forma explorei em alguns pontos me deixam um pouco mais tranquila. E obviamente estou levando várias ideias aí para implementar coisas que eu não tinha pensado também e passos aí para colocar em prática. Então eu queria muito te agradecer mesmo esse espaço. Que bom, que bom. Poxa, obrigado você, Fernanda, por ter topado aqui fazer a mentoria ao vivo, deixá-la gravada para que outras pessoas possam assistir. E depois você vai me contando aí como é que foram os seus experimentos de liderança. Pode deixar, pode deixar. Algumas mentoradas vão passar por aí, ou já passaram por esse papo com você, porque né, a gente se indicou ali, mas agradeço muito o espaço mesmo, viu, Joca? Muito bom, obrigado você. E pessoal, estamos fechando aqui mais uma, um episódio aqui de mentorias, hoje com a Fernanda Schmidt, foi uma conversa bem bacana. Se você quiser participar, enfim, é só procurar o link aí na minha agenda, marcar comigo. Se gostou do episódio, dá aquele joinha, dá aquela força ali pra gente, né? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau, obrigada.